Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Guerras Lácteas. Esse encadernado, ele traz um crossover entre os personagens dos títulos do selo Young Animal e personagens da DC. O Young Animal é um selo da DC, um selo que é supervisionado, tem a supervisão criativa do Gerard Way, que escreve alguns títulos. O principal deles é o Patrulha do Destino, é o principal título desse selo, mas outros autores escrevem aí um pouco sobre a supervisão criativa dele. Títulos assim que a gente pode mencionar, né? Patrulha do Destino, Madre Pânico, Cave Carson, Shade the Changing Girl, a Garota Mutável. Pois bem, o Young Animal, ele é basicamente aí uma espécie de Vértigo repaginado. Pega legado de alguns títulos Vértigo e cria em cima dele, né? Pois bem, né? Esse crossover aqui, ele abre e fecha com títulos, né, com uma revista escrita pelo Gerard Way com Steve Orlando, né? Essa dupla criativa está no especial de abertura e está no especial de fechamento. Acho que é melhor dizer assim. Bom, de abertura é Liga da Justiça, Patrulha do Destino Especial 1 e o de fechamento é Patrulha do Destino, Liga da Justiça Especial 1, né? Esses dois aí, eles dão o fio da meada da série. E aí temos outros três especiais, que é o Madre Pânico Batman, especial, Shade Mulher Maravilha e Cave Carson e Monstro do Pântano, né? Só que assim, todos esses títulos, mesmo esses especiais que estão entre o de abertura e o de fechamento, eles estão ligados à história como um todo. Vamos lá, né? Cada um desses especiais tem equipes criativas próprias, normalmente ligadas aos títulos do selo Young Animal. Deixa eu pegar aqui. No roteiro nós temos pessoas como Steve Orlando, Gerard Way, a Judy Hauser, Cecil Castellucci, John Rivera e Magdalene Visaggio nos desenhos, né? Na arte, assim, tem Eiko, ACO, não sei como é que vai ser a pronúncia, o Ty Templeton, a Mir Candolfo. A Mir Candolfo, eu gosto muito do traço dela. Ela desenhou aquele Contra a Natureza que a Panini lançou aqui no Brasil, né? O Langdon Foss, Dale Eagleson é outro que eu gosto muito. O Nick Darrington, esse cara é muito bom. E o Sonny Liu. Vamos lá, né? A tradução é do Érico Assis e a história ela é totalmente metalinguística. Inclusive eu imagino que tenha sido um desafio traduzir isso aqui. Ela pretende ser uma crítica à indústria cultural, ou para ser mais preciso, a um segmento da indústria cultural que é a indústria dos quadrinhos, né? Na última instância que está dizendo, né, que a indústria cultural, essa indústria cultural no setor dos quadrinhos, claro que isso poderia ser extrapolado, mas ela homogeneiza e faz o seguinte, né? E torna tudo do mesmo, e faz tudo sendo uma certa mesmice, né? Essa indústria cultural seria avessa a certa variedade, né? Ela é nesse sentido assim, bom, castradora. Essa que é a ideia, né? E sendo que, embora essa indústria seja castradora, são os estranhos e os esquisitos que ela busca negar que tem o potencial de salvar essa própria indústria, né? Ela tem a crítica feita aqui é que essa indústria cultural ela usa a arte contra a arte nesse processo de homogeneização. Assim, para deixar isso claro, né? Isso aqui é um manifesto pela inclusão de uma variedade maior nos quadrinhos, né? Uma variedade de tipos humanos maior no quadrinho. E essa é, por assim dizer, a moral da história. Uma crítica à indústria cultural, um manifesto com uma maior variedade de tipos humanos. E só que é o seguinte, quando a gente escuta essa moral da história, talvez o quadrinho soe mais interessante do que acabou sendo, né? A execução, ao meu ver, ficou a desejar. Eu acho assim que em certos momentos o desejo pela moral da história sobrepujou a própria história. Reparem, o problema não é a história ter uma lição, não é a história ter uma moral ou desejar ter uma, né? O problema é ser mais lição do que a história. Isso eu acho que acontece aqui algumas vezes, né? Eu senti isso em alguns momentos, embora, para ser justo, eu devo dizer que em outros acho que a coisa funcionou de maneira mais orgânica. Ao fim, assim, né, por exemplo, né, nós temos um baita Deus Ex Machina, sabe? A resolução disso aqui é um baita Deus Ex Machina. A resolução tirada aí
ali do nada. Claro, tá ligado aos poderes de um certo personagem, mas ainda assim, um Deus Ex Machina realmente forte, assim. E isso me incomodou porque, assim, tá, você pode dizer, Alessandro, mas pô, isso tem vários quadrinhos. Sim, isso tem vários quadrinhos. Mas me incomodou porque esse quadrinho, ele pretendeu ser uma crítica à mesmice. Ele pretendeu ser uma crítica à falta de criatividade. E acaba, assim, tendo escorregões em coisas básicas, sabe? Bom, tô falando do quadrinho aqui, já fazendo análise sem dar a sinopse. Né? Brevemente dando a sinopse para vocês. Ó, o seguinte, né? Tem uma instituição chamada Retcon. Esse nome aí já é metalinguístico, né? Retcon, a gente está falando de continuidade retroativa, que é essa inserção de características no passado dos personagens, características dos eventos, enfim. Há uma instituição que ela quer vender a Terra primordial. E para fazer isso ela vai homogeneizar, assim, homogeneizar, vamos lá, vocês entenderam, né? Vai tornar tudo homogêneo, né? Varrer toda a variedade, varrer toda, uma palavra que o pessoal tem usado muito, varrer toda a diversidade e fazer com que só certo modelo de mundo, certa visão de mundo muito pasteurizada fique presente nas histórias, né? E o recurso é o leite, certo? O leite que é distribuído, esse leite altera a mente e altera a realidade. E aí nós temos a Mulher Maravilha como uma esposa submissa, o Batman como líder de um culto religioso que cuida de um orfanato e na verdade faz nesse orfanato. Tudo isso tem nonsense no meio, tá, gente? Na Mulher Maravilha tem, no Batman, por exemplo, é um orfanato que ele cria quase como vários Robins, assim. E ele não se chama Batman mais, né? A Mulher Maravilha se chama Mulher Maravilha. O Cave Carson, ele trabalha em escritórios, assim. E todos esses personagens da DC são salvos por personagens da Young Animal. É isso, né? Ou pela Madre Pânico, ou pelo... Perdão, o Cave Carson, ele é um pouquinho diferente, né? Porque na estrutura da maioria das histórias, o Batman, por exemplo, vai ser salvo pela Madre Pânico. A Mulher Maravilha é salva pela Changing Girl lá, pela Shade a Changing Girl. O Cave Carson é um pouquinho diferente, porque ele já é um personagem da Young Animal e ele acaba tendo uma espécie de parceria aí, é uma coisa um pouquinho mais igualitária com o Monstro do Pântano, né? Bom, e essas pessoas são salvas dessas vidas cotidianas, né? Seja sendo a esposa submissa, seja de um trabalho que, ao que parece é sem sentido, mas o Mulher Maravilha e o Batman são salvos, o que acontece com eles? Eles voltam a ser quem eles eram, né? Eles voltam a ser quem eles eram. E esse movimento me fez pensar algumas coisas, né? Primeiro, né? Assim, isso pode não ter sido intencional, mas é a ideia de que a Young Animal salva a DC. São títulos como esse da Young Animal que vão salvar esses personagens que estão aí há bastante tempo, né? Esses títulos estranhos. Bom, pode ser. É uma possibilidade, e é a possibilidade defendida nesse crossover Guerras Lácteas, né? Bom, eu fico imaginando, né, que para quem escreve isso, né, e tem a supervisão criativa, bom, o cara assim puxou a sardinha pro lado dele, né? A DC é salva por esses títulos. Mas a outra coisa, que tá bom, como é que é o movimento de salvação? Se salva o Batman, a Madre Pânico salva o Batman lá da lavagem cerebral que ele sofreu, a Changing Girl lá salva a Mulher Maravilha, e no final das contas o Batman volta a ser o mesmo Batman, a Mulher Maravilha volta a ser a mesma Mulher Maravilha, né? Então salvar da mesmice é devolver esses personagens a quem eles sempre foram, né? Sei que essa não era a intenção, mas a estrutura aponta para isso, né? Me pareceu aí talvez uma derrapada. Acho que isso podia ser um pouquinho mais criativo, melhor trabalhado, né? Porque, bom, se busca salvar da mesmice, mas colocando na mesmice, né? Colocando em que sempre é. Enfim, né? De novo, tem toda essa moral da história que eu estou discutindo aqui com vocês, que tem coisas interessantes, mas a execução não ficou a contento. Vou utilizar uma expressão que eu não costumo utilizar aqui, até porque eu acho que ela não tem muita força analítica. Ela é pobre, assim. Ela só fala de uma reação subjetiva. Mas como eu tive dificuldades até de talvez mapear um pouco as coisas objetivas que levaram a essa reação, vou falar com vocês. Eu achei o quadrinho chato. É isso.
eu achei o quadrinho chato. De novo, né? Essa palavra é muito subjetiva. Outra pessoa pode ler isso aqui e não achar isso, né? Não achar isso. Mas foi um quadrinho que a leitura se arrastou para mim, Achei pretensioso nesse sentido, né? E ao gerar expectativas, bom, uma proposta dessa acaba que se torna um pouco frustrante também, porque, bom, dentro de um crossover desse tipo, ele acabou oferecendo mais do mesmo também. Então, não, realmente, para mim, foi tipo, é uma história sobre a qual pode ser colocada a crítica que ela pretende fazer a outras. Enfim, né? É isso. Agora, um último ponto, isso não significa tudo isso que eu estou falando, que a crítica levantada não tem a sua relevância, né? Não tem a sua relevância. Mas tá aí, né? Tô até um pouquinho perdido aqui, mas é porque o quadrinho tem essas diferentes assim nuances que eu queria trabalhar, e aí algumas ideias, eu faço o roteiro, né? O caderninho tá aqui, mas eu tive alguns insights aqui durante que eu quis acrescentar, então talvez por isso que o vídeo eu tenha pensado um pouco em voz alta mais do que eu de costume faço. Mas é isso, minha gente. Gostou do vídeo? Não esquece de dar teu joinha. Também não esquece de se inscrever no canal, caso você tenha gostado do vídeo, de compartilhá-lo, mostrá-lo para outros, né? É isso que faz o nosso canal aqui crescer. Vou deixar o link da Amazon na descrição desse vídeo, também no primeiro comentário. Caso você vai fazer uma compra nessa loja, qualquer compra, desde uma resma de papel até uma geladeira, se você usar esse link, isso ajuda demais. Vou deixar também o link para Guerras Lácteas. Tem uma coisa que eu esqueci de mencionar. É que o seguinte, né? Eu li Patrulha do Destino, de Gerard Way, lá, volumes 1 e 2, e estou com os outros do Young Animal aqui para ler. Talvez, e isso eu não acho nem um pouco improvável, ler primeiro esses outros títulos gere uma percepção diferente desse quadrinho, porque esses personagens não vão ser reapresentados aqui, eles não vão ser reapresentados. Então talvez para essa geração de empatia com os personagens, essa leitura anterior seja boa. Talvez a minha leitura não tenha sido tão empolgada, exatamente porque me faltou esse dever de casa antes. Bom, tá aí, né, galera? Mas já falei do curte, comenta, compartilha, do link da Amazon, que eu vou deixar isso aqui para caso alguém tenha interesse. Bom, vou parando então por aqui. Valeu por ter assistido, um abração e até o próximo vídeo.